Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus foi aos céus e ele se assentou no seu trono, que é chamado de trono da graça. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai se levantar desse trono da graça e ele vai se assentar em um outro trono, que se chama trono da glória. Vamos entender um pouco a diferença do trono da graça e do trono da glória de Jesus Cristo. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus e se assentou no seu trono, que é o trono da graça. Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o trono da graça é porque Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados e foi aos céus. E a graça de Deus está disponível. E se nós confessarmos os nossos pecados a Deus e abandonarmos esses pecados, então Ele terá misericórdia de nós e nós acharemos graça diante de Deus. Enquanto Jesus estiver assentado no trono da graça, basta que nós confessemos os nossos pecados, basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós acharemos graça diante de Deus e os nossos pecados serão perdoados. Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência? Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, o reino de Deus, o reino da graça, Jesus diz que está dentro de nós. Por que Jesus disse que o reino dele está dentro de nós? Porque Jesus está sentado no seu trono da graça, aguardando que nós nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos a Ele. E aí, gratuitamente, de graça, Ele nos perdoará e nos salvará. Então, estar no reino de Deus depende unicamente de nós mesmos. De nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados. Por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Porque cabe a nós nos achegarmos confiadamente ao trono da graça de Jesus Cristo e confessarmos os nossos pecados e aí depois andarmos nos seus caminhos. E nós estaremos assim vivendo no reino de Deus diante do trono da graça. Efésios 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos gratuitamente. Jesus está sentado no seu trono da graça. E nós somos salvos gratuitamente. Basta que nós confessemos e abandonemos os nossos pecados, que Ele nos salvará gratuitamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Se nós confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos salvos gratuitamente. Mas Jesus vai se levantar do trono da graça
para voltar a essa terra e ele vai se assentar em outro trono, que é o trono da sua glória. E quando Jesus se assentar no trono da glória, então não vai haver mais salvação. Porque quando Jesus se levantar do seu trono da graça, todos os casos já foram resolvidos. Os salvos já estão selados, os perdidos já estão selados, e ele volta a essa terra somente para instituir o seu reino da glória. Então nós temos que aceitar Jesus Cristo enquanto ele ainda está sentado no seu trono da graça, para nós podermos ser salvos gratuitamente, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus vier a essa terra com todos os seus anjos, todos os casos já foram resolvidos. E ele vem somente instituir o seu reinado de glória. Ele vem assentado no trono da glória porque ele se levantou do trono da graça. Então, quando Jesus voltar a essa terra, não tem mais oportunidade de salvação. Ele volta porque todos os casos já foram resolvidos. Por isso que nós temos que aceitar Jesus no dia de hoje, porque nós não sabemos quando Jesus vai vir a essa terra, mas nós sabemos que a vinda dele é iminente. E o dia de aceitar Jesus Cristo é hoje. Porque se Jesus voltar no dia de amanhã, por exemplo, olha o que ele vai dizer quando ele chegar a essa terra. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus voltar a essa terra, não tem outra chance de salvação. Porque Jesus se levanta do seu trono da graça. Significa que a graça, ela vai ter um fim. E aí todos os casos já foram resolvidos. E Jesus volta para buscar os salvos e para destruir os perdidos. Então, meus irmãos, o dia de aceitar Jesus é hoje. Porque se Jesus voltar essa noite ou amanhã, são essas palavras que ele vai dizer para nós, se nós não estivermos nos seus caminhos, se nós não tivermos aceitado ele como nosso Salvador. Porque Jesus é o doador da vida, e quando nós não estamos junto do doador da vida, só existe morte. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amém.